Seja muito bem-vindo ao Portal Cuidar em Casa, meu nome é Matheus. Você já ouviu aquela frase, prevenção é o melhor remédio? Será que ela funciona para o diabetes mellitus tipo 2? E o que é o diabetes mellitus tipo 2? Bom, vamos lá, já vou responder essa pergunta porque ela é meio óbvia. Se o diabetes é uma doença que é uma comorbidade que você vai desenvolver ao longo do tempo, logo eu tenho uma prevenção. Então prevenção é sempre o melhor remédio. A gente tem um dado no Brasil que 9 milhões de pessoas têm diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 9 milhões de pessoas. Agora imaginem quantas dessas pessoas, se tivessem feito ações de prevenção, não teriam diminuído essa chance de ter diabetes ou não deveriam ter nem diabetes. Então vamos lá. O que é diabetes? Bom, vamos lá. Diabetes mellitus tipo 2 é uma comorbidade, é uma doença crônica não transmissível, ou seja, ela é uma DCNT. Está na categoria das que mais matam no mundo, então as DCNT são as que mais matam no mundo. Nós temos a diabetes, a hipertensão e outras doenças crônicas que não são transmissíveis. E a diabetes, ela nada mais é que um problema que nós temos com um hormônio chamado insulina. Pois é, a insulina é um hormônio que nós produzimos lá no nosso pâncreas. E aí, esse hormônio, ou ele vai ser resistente, o corpo vai ser resistente a esse hormônio, ou a produção dele não vai ser adequada para a quantidade de glicose que nós consumimos. O que significa isso? A resistência, a princípio, o organismo ele vai resistir à insulina, ou seja, quando eu produzo a insulina, o organismo ele não acredita que aquela insulina é realmente a necessária ou alguma coisa acontece para que eu seja resistente àquela insulina. E aí, a outra é a produção inadequada. O que acontece? Quando eu como glicose, ou seja, quando eu como açúcar, carboidrato ou alguma outra substância que vai se tornar glicose, o meu organismo ele vai precisar levar essa glicose para dentro da célula para que a gente tenha energia. Então a gente só tem energia se a gente come. A gente tira a energia da comida, existem outras formas, mas basicamente a gente tira energia da comida. E aí, quando eu tenho essa glicose no meu organismo, no meu sangue, fica a nível sérico essa glicose, eu preciso que ela entre dentro da célula. Como é que eu faço para ela entrar dentro da célula? Simples, a insulina vai lá, abre uma portinha, a glicose entra e o meu organismo produz energia a partir da queima dessa glicose. Então é assim que funciona. Se eu produzo uma insulina mais ou menos adequada, só que eu como muito carboidrato, como bolo, como broa no café da manhã, no almoço é arroz, batata, macarrão. Café da tarde é 2 pãezinhos, aí de noite eu como lá arroz, macarrão de novo e uma batata frita. O meu organismo vai se encher de carboidrato, vai se encher de glicose e ele não vai conseguir dar conta. Por quê? Porque eu não queimo aquela glicose. Então não faz sentido eu entrar dentro deixar essa glicose entrar dentro da célula se não vai ser queimado e aí o organismo armazena. Então eu tenho uma produção inadequada de insulina porque eu não queimo aquela glicose, eu não queimo aquele carboidrato. Então o organismo armazena e ele começa a ter dificuldade na produção de insulina e começa a elevar o nível de glicose, porque essa glicose fica para fora. Tá, como é que eu vejo se o paciente está desenvolvendo diabetes? Primeiro, ele pode ter sintomas ou ser uma doença silenciosa. Tá, como assim silenciosa? Simples, ela vai começar com alterações de sede excessiva, ele pode começar com muita urina, e aí muitas vezes você não vai perceber que é o início de uma diabetes ou uma diabetes de fato. E aí você vai passando o tempo até que vire uma diabetes mais complicadinha e seja insulinodependente, ou seja, um paciente que necessite de insulina. Então, normalmente os sintomas vão ser sede excessiva quando eu tenho hiperglicemia, ou seja, quando a glicose está lá em cima e eu não consigo quebrar essa glicose, não consigo levar essa glicose para dentro da célula e ela sobe. O que vai acontecer? Sede excessiva é muito xixi ou polaciúria, que a gente chama em termo hospitalar. Então, polaciúria, sede excessiva, ele pode começar a ter um suor excessivo, ele pode começar a passar mal, ter uma síncope ou um início de desmaio. Então é um paciente que a glicose está muito elevada. E aí, como é que eu faço para descobrir que a glicose está muito elevada? Ou eu vou fazer aquele teste de glicemia, que é uma picadinha no dedo, e aí eu vejo quanto de glicose que tem, 100 a 120 quando não está em jejum,
tudo bem. Passou de 120 mesmo não estando em jejum, já é para se preocupar. E aí, esses níveis, quem está de jejum, por exemplo, você ficou de jejum amanhã e aí vai fazer esse teste é para dar entre 70 e 100, que são os valores normais. Deu muito alterado quando você está em jejum, precisa, ou normalmente o médico já solicita, você nem precisa falar, a glicose sérica, ou seja, ele vai fazer o nível glicado, ele vai fazer o nível de glicose do seu organismo, o real, a porcentagem que tem de glicose, porque se der alterado, ele vai entrar com alguma ação para o início de diabetes ou para diabetes de fato. Então preciso fazer acompanhamento sempre, pelo menos a cada 3 meses, ver o tanto de glicose, a taxa glicêmica, para que isso não piore. Então vamos lá. Verifiquei a glicemia. Ah, sou cuidador, sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem. Preciso fazer esse acompanhamento? Preciso. Se é um paciente que já é diabético, eu não posso deixar ele piorar. Por quê? Porque a piora do quadro de diabetes pode levar um paciente de insulina ser dependente à insulina. Não significa que ele, estando já dependente à insulina, ele não possa piorar. Sim, ele pode piorar, ele pode precisar de um nível maior de insulina. Ele pode alternar os tipos de insulina que existem. Isso é para uma próxima aula, mas existem vários tipos de insulina e o paciente pode alternar. Então, eu preciso fazer controle glicêmico dele, não só com a taxa glicêmica, mas também com o controle glicêmico de dieta, que aí é o passo de prevenção. Então, vamos para a prevenção da diabetes. Bom, se você ouviu que prevenção é o melhor remédio, logo, quais são as ações de prevenção que eu devo tomar, enquanto profissional de saúde, enquanto indivíduo, que posso vir a desenvolver diabetes? Primeiro, preciso saber o histórico do paciente. O paciente já teve nível de glicemia muito elevado? Ah, teve, preciso ficar de olho. O paciente tem histórico na família de diabetes mellitus? Tem. Ah, o paciente ele tem histórico de sedentarismo? Tem. Então, são pacientes que podem vir a desencadear uma diabetes ou eles já podem ter diabetes. Só que aí, tabagista, alcoólatra ou que ingeriu álcool durante muito tempo da vida também tem muito risco de desenvolver. Então, os hábitos vão sempre influenciar. Como é que eu faço essa prevenção? Mudança de hábito e alimentação adequada. Porque se é um paciente que come que nem um boi, come tudo que vê pela frente, não se importa com o nível de carboidrato, ele vai desenvolver uma diabetes. Principalmente quando é um paciente mais idoso, que ele come muita diabetes, o organismo metabólico já é um pouco desacelerado, então a chance dessa glicemia aumentar é muito grande, então tem que tomar muito cuidado. Então, se está cuidando do idoso, preciso fazer uma alimentação adequada. Se ele já tem diabetes e ele está fazendo controle de diabetes com dieta, eu preciso controlar totalmente a dieta dele. Não tem esse negócio de dar bombonzinho pro paciente. Já estou com dó do paciente, vou dar um bombonzinho para ele. Isso não existe, certo? Porque senão você vai piorar o quadro dele. É dolorido, principalmente quando a gente pega paciente que é criança com diabetes mellitus tipo 1, que a criança já nasce com, chega nos seus 8 anos, e aí você não pode dar nada. As mães às vezes vêm pra gente falando que, eu dou refrigerante para ele, e aí a criança piora, tem um quadro, ela passa muito mal, e é uma coisa muito ruim de se ver, de todas as faixas etárias, então tem que tomar muito cuidado. Prevenção, então, alimentação adequada, e a outra prevenção, exercício físico. Ah, mas exercício físico, eu não gosto de fazer exercício físico, é muito ruim. Então vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física mais simples, mas você não pode ser sedentário. Por que eu falo isso? Por que que é importante entender o porquê da atividade física? Porque muita gente fala assim, faça atividade física que você vai ficar bem. Só que não é só isso. A atividade física vai fazer com que você queime energia, com que você utilize aquela glicose que você comeu. Então eu não preciso ter uma alimentação super regrada a pão, água e alface, sendo que eu faço um exercício físico. Sendo que isso que eu ingiro de manhã eu preciso comer carboidrato. Então eu preciso queimar esse carboidrato ao longo do dia. Se eu como um monte de carboidrato e fico sentado o dia inteiro, não faz sentido. Então eu preciso ter um equilíbrio entre os dois. Se eu como muito, eu preciso fazer muito exercício, porque eu preciso queimar o que eu comi. Se eu como pouco, não faz sentido eu fazer muito exercício físico, porque senão eu vou ter perda de massa muscular, que é pior ainda. Então, preciso me organizar
preciso haver um equilíbrio, precisa haver um equilíbrio entre os dois, certo? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e curte a gente nas redes sociais. Até mais!